Oiê, hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse sapatinho. Olha só que fofo, muito facinho de fazer. Com apenas esse crochêzinho aqui que vocês estão vendo, a gente já faz esse sapatinho. É muito fácil de fazer, é um crochê bem pequeno. Você só vai dobrar aqui e fazer uma costura. Você vai costurar ele aqui, ó, né, todinho dessa parte e o sapatinho fica pronto. É muito facinho, gente, de fazer. Vocês vão amar. Vamos lá, então, para a lista de materiais e para o nosso passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição as linhas que vocês podem estar usando com as agulhas certas, tá bom? Vamos lá. Olha, a gente vai usar tesoura, agulha de tapeceiro, a agulha de crochê. Eu estou usando a 3,5 e a fita métrica e eu estou usando aqui um restinho de lã, né? Mas você pode fazer o seu trabalho com lã, com outras linhas também. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu já falei para vocês, o link onde vocês podem encontrar outras linhas, né? E as agulhas. Vamos então começar. A nossa laçadinha inicial, né? Eu continuo com o dedo cortado aqui, tá, gente? A nossa laçadinha inicial você coloca aqui nos 2 dedos, segura aqui e vamos fazer a laçadinha inicial. Nesse trabalho, gente, eu continuo ainda gripada. Olha, nesse trabalho, a gente vai trabalhar medindo com a fita. Então, a gente vai fazer aqui uma quantidade de correntinhas, né? E a gente vai medir com a fita. Esse sapatinho a gente vai fazer para recém-nascido, né? De 0 a 3 meses. E eu acredito que para recém-nascido, a medida certa é 10 centímetros, né? O tamanho do pezinho. E para isso, a gente vai fazer um total de 20 centímetros, porque a gente vai fazer a barra inteira, né? Depois a gente só dobra ela. Então, a gente vai fazer um tamanho de 20 centímetros. Então, vamos fazer aqui correntinhas até dar um total de 20 centímetros. Eu fiz aqui as minhas correntinhas. Eu não vou falar para vocês a quantidade de correntinhas, porque de repente vocês podem estar usando uma linha mais fininha, né, do que a minha. Então, muda bastante a quantidade. O importante é vocês fazerem correntinhas até completar os 20 centímetros. Se você tiver com a linha mais grossa, se você tiver com a linha mais fininha, o importante é você fazer correntinhas até dar 20 centímetros. Para esse tamanho de sapatinho. De 0 a 3 meses. Ó, 20 centímetros, agora a gente vai fazer aqui pontos altos, né? A gente vai voltar aqui para trás, ó, laçada na agulha. Gente, lembrando que, ó, laçada na agulha, você vai voltar aqui na 4ª correntinha e vai fazer um ponto alto. Vocês lembram do ponto alto, né? Lembrando que para quem ainda não sabe fazer os 5 pontos básicos para poder conseguir fazer qualquer peça, eu vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo dos 5 pontos básicos, onde você aprende a fazer os pontos para fazer qualquer peça, tá? Se você está iniciando agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo, o meu vídeo onde eu ensino a fazer os 5 pontos básicos. Você vai aprender a fazer a correntinha, você vai aprender a fazer o ponto alto, o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto baixíssimo. Aí você assiste o vídeo e volta aqui para fazer o seu sapatinho. Vamos fazer pontos altos até o final dessa carreira.
Bom, eu fiz aqui os meus pontos altos, ó, até o final da carreira, somente ponto alto em cima de ponto alto. E a próxima carreira, a gente vai só repetir isso, até a gente completar 5 centímetros. É muito facinho fazer esse sapatinho. A gente vai completar as carreiras, ó. Repetir essa carreira só de ponto alto até a gente completar aqui 5 centímetros de altura. De repente, se você tiver com a linha mais grossa, pode ser que só com 3 carreiras você consiga. Se você tiver com a linha mais fina, precisa de mais carreiras. O importante é a gente atingir 5 centímetros. Vamos lá, faz 2 correntinhas, vira o nosso trabalho e vamos fazer, ó, aqui no segundo ponto, né, porque o primeiro ponto aqui já foi as 2 correntinhas, então vamos para o segundo ponto. Ponto alto, no próximo, um ponto alto, e a gente vai repetir essa carreira. Vamos fazer pontos altos até o final da carreira. É muito fácil, gente, fazer esse sapatinho. Somente pontos altos até o final da carreira, até a gente atingir 5 centímetros de altura. Você vai até o final e começa de novo até você atingir 5 centímetros de altura. Eu vou fazer o meu e já volto. Bom, gente, eu fiz aqui os pontos altos. E aqui, sabe onde a gente iniciou com 2 correntinhas, ó? A nossa primeira carreira é aquelas 3 correntinhas que a gente pulou, lembra? Então, aqui na última correntinha, você vai fazer um ponto alto. Agora, vamos repetir a segunda carreira fazendo 2 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e fazer pontos altos até o final novamente. Esse início aqui é só repetição. Você vai repetir, ó, as correntinhas equivalem a esse primeiro ponto e aqui no segundo um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que se você ainda não sabe fazer o ponto alto, assista meu vídeo onde eu ensino a fazer os 5 pontos básicos. Lá você aprende a fazer o ponto alto e volta aqui para fazer o seu sapatinho. Terminei aqui a minha carreira, onde é só ponto alto em cima de ponto alto, só repetição. E aqui, ó, aonde a gente fez as 2 correntinhas, você vai laçar, dar a laçada na agulha e na segunda correntinha, ó, primeira, segunda. Na segunda correntinha, a gente faz o nosso ponto alto. Prontinho, agora a gente vamos ver se a gente já tem 5 centímetros. Ó, eu fiz 3 carreiras de ponto alto. Acredito eu que ainda não dá 5 centímetros. Aqui, ó, nessas 2 correntinhas, a gente faz para que o crochê fique retinho. Se a gente fizer 3 correntinhas, ele vai ficando torto. Então, eu inicio sempre com 2. Vamos medir aqui. Ó, tá com 4 centímetros, a gente precisa de mais uma carreira pra gente completar 5 centímetros. Então, já foram 3 carreirinhas de ponto alto. Agora, então, a gente vai fazer mais uma. Viu, gente? Você medindo com a fita, não importa qual linha você esteja usando. O importante é que você inicie o trabalho com 20 centímetros e suba 5 centímetros de carreirinhas de ponto alto. Prontinho, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no final da carreira. Chegamos aqui no final, ó, na segunda correntinha, primeira, segunda, vamos fazer o nosso ponto alto.
Agora sim, eu acredito que a gente já tem 5 centímetros. Prontinho, gente. Conseguimos os nossos 5 centímetros, que é a altura do sapatinho. Vamos então para o próximo passo. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. E aqui, ó, deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês verem. Aqui no nosso segundo ponto, você vai colocar, ó, passando pelos dois elos da correntinha, viu? Você vai fazer um ponto baixíssimo. Ó, o ponto baixíssimo você coloca atrás do fio e passa por dentro do outro. Coloca, ó. Puxa o fio e já passa por dentro do elo. Só puxa o fio e já passa por dentro do elo. Esse é o ponto baixíssimo, vocês lembram, né? Aqui a gente vai caminhar pelo nosso crochê com ponto baixíssimo até a gente completar 4 centímetros. Eu vou medir agora pra gente ver se a gente já conseguiu os 4 centímetros. Ó, 3 centímetros. Eu desmanchei achando que tava muito. Vamos fazer mais um. Mais um. Prontinho, agora a gente conseguiu, ó, os nossos 4 centímetros. A gente vai ficar com 4 centímetros de um lado e 4 centímetros lá na outra ponta. Então, a gente caminhou com ponto baixíssimo por cerca de 4 centímetros. Muito fácil, viu, gente, esse sapatinho. Já estamos na metade do sapato. Agora, aqui do outro lado, a gente vai deixar 4 centímetros também. Vamos, então. Essa lã que eu tô usando, gente, ela não é a lã bebê. É uma lã um pouquinho mais grossa, mas também não é aquela lã muito grossa. Eu tô com restinho de linha usando e eu esqueci o tex dessa lã. Tô usando a agulha 3,5. Ó, eu fiz 3 correntinhas, pulei um ponto de base. Vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto de base. Vou continuar fazendo uma correntinha e vou pular um ponto de base e fazer um ponto alto. Vamos continuar assim. Fazemos uma correntinha, pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base e fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto. A gente vai fazer esse processo até a gente ficar com 4 centímetros também na outra ponta, sem fazer. Acredito eu que aqui já dá. Vamos medir. A gente fez muito, só tem 3. Só tem 3 centímetros. Vamos desmanchar um ponto alto. Desmancha a correntinha e agora vamos medir novamente.
Prontinho, gente, 4 centímetros, assim como do outro lado tem 4. Nessa ponta também tem 4. E pronto, agora a gente vai fazer as duas últimas carreirinhas do nosso sapatinho. Muito facinho, né, gente? É só isso. Agora a gente vai fazer as duas últimas carreirinhas do sapatinho. E depois a gente costura. Gente, você faz um sapatinho desse em meia hora. Você faz ele, costura, termina, deixa ele prontinho em meia hora. E se brincar, você faz antes, hein? Eu ainda consigo fazer antes de meia hora. Ó, eu fiz duas correntinhas, agora aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto alto. Gosto de deixar pertinho para vocês verem. Ó, laçada na agulha, fazemos um ponto alto em cima do ponto alto, pegando sempre os dois elos da correntinha, tá, gente? Ponto alto aqui no espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto. Mais um ponto alto aqui no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. A gente vai fazer esse processo até chegar no final dessa carreira. Ponto alto aqui no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto aqui no espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos continuar fazendo esse processo até o final. Bom, agora a gente chegou aqui nas 3 primeiras correntinhas que a gente fez. Na segunda correntinha das 3, ó. Uma ficou aqui, ó, primeira, segunda. Aqui na segunda, a gente vai fazer um ponto alto. A outra ficou como a correntinha do espaço. Prontinho. Quase terminado já o nosso sapatinho. Agora vamos fazer, se você quiser daqui, ó, já fazer a costura e terminar o seu sapatinho, também pode, tá? Depende de você. Eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo aqui em cima. Ó, vamos fazer, colocar aqui, ó, nesse mesmo ponto que a gente tá no primeiro, coloca a agulha e faz um ponto baixo. No próximo, pegando sempre os dois elos do ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo até o final da nossa carreira. E pronto. E a gente terminou o nosso sapatinho. Agora é só costurar e fazer as correntinhas para colocar o lacinho. Vamos fazer ponto baixo até o final da carreira.
Chegamos aqui no final da carreira, vamos fazer um ponto baixo na segunda correntinha e a gente finalizou. É só isso aqui o que a gente precisa para fazer o nosso sapatinho. Aí você corta a sua linha deixando uma quantidade para você costurar a peça. Você já deixa um tamanho suficiente que dê para você costurar o seu sapatinho. Agora a gente vira o sapatinho, ó, você vai virar o lado deixando para fora esse lado avesso. O lado que você quer que fique para frente, você vai deixar para dentro. Você vai deixar o lado do sapatinho de fora para dentro. E você vai deixar para fora o lado avesso, porque a costura tem que ficar do lado avesso. Depois a gente só vira o sapatinho. Pega a sua agulha de tapeceiro. E agora a gente vai costurar o nosso sapatinho, ó, o lado avesso. Esse é o lado que vai ficar para dentro e o lado avesso para fora. Agora você vai colocar a sua agulha aqui, ó. Você vai costurar essa parte aqui e essa parte aqui. Aqui você vai colocar o primeiro ponto na pontinha do ponto alto. Pega nos dois lados, ó, para você costurar. Você vai só pegar dos dois lados. Juntar. E vai passando a agulha, fazendo a junção dos dois lados. Eu gosto de pegar os 4 fios aqui dos pontos altos, para não ficar só com uma pontinha, para não ficar fraco. Você vai costurando seu sapatinho, para ele ficar fechadinho. Aqui, ó, quando a gente chega nessa parte, você vai pegar a parte de fora. Tá vendo tem uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro. Dá pra gente ver os dois elos, ó. São 4 elos. 4 laçadinhos, ó. Você vai pegar somente o lado de fora. Ó, você pega esses dois, ó, o de cá. Pega esse de fora, não pega os dois. Aí pula os dois do meio e pega o lado da ponta. Ó, você pega esse de fora, pega só um desse lado, pula os dois do meio e pega o lado da ponta. Tá vendo? Você vai deixando as duas do meio sem pegar. Ó, pega de um lado, pula os dois e pega o outro lado da ponta. Você vai fazer isso até chegar aqui na pontinha. Ó, pega só um lado, pula os dois e pega o outro lado da ponta. Às vezes vai ficar difícil para você ver, mas você procura. Ó, pega um lado, pula os dois do meio e pega o outro lado da ponta. E vai fazendo a junção
pulando os dois do meio e pegando só os dois da ponta. Aqui a gente já chegou nos pontos altos. Aí, ó, você dá uma puxada nesse cantinho, aperta bem para ele ficar meio arredondado. Você puxa bem aqui no cantinho. Aí você dá um nozinho aqui na próxima. Eu tô pegando só os dois da ponta ainda. Você dá uma puxada bastante, ó. Puxou um pouquinho só para esse cantinho arredondar. Para não ficar muito quadrado. Você puxa um pouco. E agora você dá um nozinho para essa puxadinha segurar. Passa a agulha por dentro do laço para essa puxadinha que você deu segurar. Aí continua. Agora a gente já tá nos pontos altos, então você já pode ir pegando aqui da maneira que você quiser, pegando. Eu vou continuar pegando aqui a parte de fora. Ó, aqui nesse cantinho a gente vai fazer igualzinho a gente fez. Quando chega nessa parte de baixo, você vai pegar só as pontinhas do meio, porque ele só tem uma ponta, ó. Ele não tem as 4 laçadinhas. Só tem 2, ó. Então, você pega as 2 do meio mesmo. Só tem essas 2 pontas. Aí, você pega mesmo as 2 do meio, ó. As 2 que estão juntinhas. Aqui você vai dar uma puxadinha também, igual você fez lá no outro cantinho. Ó, você vai dar uma puxadinha. Cuidado para não puxar muito, para não quebrar a linha, tá, gente? Dá uma puxadinha. E aí, no próximo, já faz um nozinho para essa puxadinha segurar. Passa a agulha por dentro aqui do laço, ó. Parece puxadinha que você deu não desfazer. Aí você vai pegando aqui de baixo sempre as 2 do meio, que são só as 2 que tem mesmo. Elas ficam juntinhas. Você vai pegando e juntando, fazendo a costura. Até aqui, ó. Você deixa aqui um pouquinho. E agora, essa pontinha aqui que ficou, você vai fazer assim. Você vai pegar um lado, ó, enlinhavando, ó. Vai passando a agulha por dentro e por fora de cada ponto. Ó, passando a agulha por dentro, pegando um ponto, saindo do outro lado, pegando um ponto, tipo enlinhavando mesmo. Passa por um ponto, vai para trás, passa, entra por dentro, sai para fora, até você chegar aqui na outra pontinha. Agora você vai puxar esse fio, porque aqui vai ser o calcanhar do bebê. Aqui, ó. Aí você dá essa leve puxadinha e agora você dá um nozinho para que essa puxadinha que você deu não desfaça. Prontinho. Agora você dá mais 2 nozinhos e já pode cortar
o seu fio. Prontinho. A gente já cortou nosso fio, agora você vai colocar, ó, o seu dedo assim, ó, e vai empurrar essa parte para sair lá em cima. Prontinho, desvirando o seu sapatinho para a costura ficar pela parte de dentro. Olha como fica bonitinho aqui no final, aqui embaixo, ó. E aqui em cima, como você pegou só as partes de fora, fica essa marquinha assim, parecendo que é o espaço do pedacinho, ó. Prontinho. Agora já está pronto o nosso sapatinho. E agora a gente vai fazer só a correntinha pra gente traspassar nesse espaço que a gente deixou aqui, ó. Olha que fofo e que fácil de fazer. Você pode fazer para vender, você pode fazer para presentear. Muito fácil de fazer. Agora a gente vai fazer um total de correntinhas que dê suficiente para fazer um laço. Eu não contei. Ó, você mede aqui, ó. Quando você vê que tá suficiente para você fazer um laço, aí você para de fazer. Você faz um total, deixa sempre uma ponta da linha para você colocar pérola, se você for colocar pérola. Se for para menina, eu gosto de colocar uma pérola na pontinha. Aí esse fiozinho aqui eu passo por dentro da pérola e dou nozinhos, 3 nozinhos na ponta para a pérola não sair. Se for menino, eu não coloco nada, só o lacinho mesmo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, por dentro, passa pelo ponto alto aqui no outro espaço. Entra nesse espaço e sai nesse outro espaço. A gente vai traspassar essa correntinha até chegar na outra ponta. Entra num espaço e sai no outro. Entra num espaço. Aqui não tem como sair no outro, porque senão vai sair junto. Então, deixa ele sem entrar nesse último espaço mesmo. É bom quando a gente for fazer, a gente contar os espaços para ver se vai dar. Mas não tem problema se ficar assim, porque o lacinho vai cobrir, tá, gente? Agora, você vai, ó, dar o lacinho. Você arruma seu sapatinho para ele ficar bonitinho. E você vai dar o lacinho. Você vai ajeitando aqui o lacinho, para ele ficar bonitinho. Eu deixei essas pontinhas porque eu vou colocar pérola nesse. Ó, eu fiz esse aqui de outra cor. E aí, esse aqui, ó, pra menino, a gente não coloca pérola. Então, esse eu fiz numa cor, num tom castanho pra menino. E esse aqui eu vou colocar pérola nele. Você coloca a pérola aqui, ó. Afina assim, coloca a pérola dentro. E dá um nozinho, 3 nozinhos na ponta pra pérola não sair. Você dá um jeito de fazer o nozinho pra ficar bem no cantinho mesmo. Olha só que lindo, gente. O nosso sapatinho. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, que gostaram desse vídeo. Deixa seu like,
Se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse, porque eu vou estar sempre trazendo os vídeos assim, fáceis de fazer para vocês que gostam de peças que sejam fáceis de aprender. E eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Um abraço.